Meus amados irmãos, é sempre uma alegria tão especial estarmos na casa de Deus. Não é à toa que o salmista diz: eu fiquei contente, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E obviamente que hoje, como crentes, entendemos na dispensação da graça de Cristo, que a casa de Deus é o seu corpo, que é templo, tabernáculo, morada do Espírito Santo. Então nós estamos aqui como povo de Deus, reunidos para prestar louvor, adoração ao nome do Senhor. Daqui a pouco estaremos ministrando a ceia do Senhor. E antes que façamos este momento tão significativo na vida da igreja, porque inspira comunhão, inspira relembrança, já que a ceia é um memorial, mas inspira também uma perspectiva de futuro, queridos. Quando um dia você e eu estaremos celebrando para todo sempre as bodas do Cordeiro na Jerusalém Celestial. Eu gostaria, para efeito de introduzir o que eu vou falar agora, também mais com o objetivo de interagir com as gerações mais novas, que lidam de uma maneira maravilhosa com todas as tecnologias de informação. Eu gostaria que nós assistíssemos agora mais um outro vídeo, que ele introduz o que eu vou falar nessa noite por alguns poucos minutos. E este vídeo, na verdade, é uma propaganda institucional de uma grande empresa, a Siemens, ou então que a gente conhece no Brasil como Siemens, mas que traz uma mensagem muito importante para você e para mim, no que diz respeito ao poder da palavra. Então nós vamos assistir esse vídeo e na sequência nós estaremos trazendo a reflexão bíblica desta noite. Yeah, I found out like the journey took us about like 4. Oh, sorry. Hello? Hey Mac, it's me. I think I'll be a little bit late tonight. How come? You're crazy. Eu acho que esse vídeo ilustra bem aquilo que nós vamos ver, que é infinitamente superior às imagens que nós assistimos. Mas a criatividade de uma instituição, de uma empresa, né, para vender o seu produto. Um rapaz procura da maneira mais original possível pedir aquela moça em casamento, e lá no paraquedas está escrito: quer casar comigo? E ela vai e digita sim. Parece que ela não tinha outra alternativa, né? E assim nós vemos o poder de convencimento, irmãos e irmãs, da palavra. Palavra escrita, palavra impressa numa imagem, mas sobretudo, palavra que sai do cérebro e desce até o coração. Esta é a razão pela qual o texto mais precioso em termos de apreciação, de apologia da Bíblia, que está no Salmo 119, diz: eu escondi
a tua palavra no meu, para quê? Isso daí. Eu quero então pedir aos queridos irmãos que neste momento, para que rapidamente nós possamos fazer uma reflexão bíblica que está fundamentada num evento que aconteceu recentemente, dia 31 de outubro, próximo passado, quando no mundo inteiro nós lembramos dos 496 anos de aniversário da Reforma Protestante. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Esse texto da palavra de Deus nos diz assim, queridos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se manifesta ou se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Então, meus amados, por alguns instantes, eu quero pensar com vocês, fundamentado no seguinte assunto: palavra de poder. Palavra de poder. Assistimos agora há pouco nesse vídeo que quando uma pessoa sabe articular bem seus sentimentos, emoções, e traduz estas coisas em verbalização, em palavra dita ou palavra escrita, ou mesmo pelo gestual, aquilo cala fundo, cala muito fundo no coração das pessoas. E esse texto maravilhoso da palavra de Deus é um texto sinalizador, um texto especial nas Escrituras, que ajudou a desencadear aquele processo histórico conhecido como a Reforma Protestante do dia 31 de outubro de 1517. Nós vamos ver agora nas imagens, nos slides que vão passar aí. Eu quero rapidamente, queridos irmãos, porque nós vamos nos concentrar mais aqui na ceia do Senhor, trabalhar alguns aspectos sobre esta palavra de poder. Esta palavra que mobiliza você, meu querido, minha querida, para ter um poder de convencimento que originariamente não é seu, é do Espírito do Senhor, mas Ele usa você com autoridade tal que a sua palavra vai sim causar impacto por onde você passar. E quando o apóstolo Paulo, ao escrever esta que é a mais doutrinária, a mais teológica das suas 13 cartas, é a carta de Paulo aos Romanos, ele cita um texto do Antigo Testamento: o justo viverá pela fé. E esta palavra de poder necessariamente não é uma teoria, não é um sistema de raciocínio puramente humano, é o próprio Senhor Jesus Cristo, queridos. Porque em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou então nas nossas versões tradicionais da Bíblia está escrito lá, no princípio era o verbo. Por quê? Porque o verbo é aquilo que exprime a ação de uma oração. Quando nós entendemos que a essência da Bíblia está no próprio Senhor Jesus Cristo, e que no caso do cristianismo, palavra não é teoria, não é um sistema pura e simplesmente de pensamento. Em Cristo Jesus, queridos, a palavra se personifica e torna-se
poder que quebranta qualquer resistência para recebê-lo como Salvador. Então nós vemos neste texto maravilhoso 3 coisas importantíssimas. Primeiro, que essa palavra de poder é uma notícia libertadora, jamais uma postura de murmuração sem fim. É uma palavra de libertação espiritual. Você pode ver isso já no próximo slide, quando ali está escrito assim: eu creio no poder do Evangelho. O que é Evangelho? Boa nova, boa notícia. E esta boa notícia foi dada à igreja para que ela, através da evangelização, de missões, ela possa levar essa mensagem à frente. Queridos, que coisa linda isto. Por isso que o projeto mais apaixonante que existe na face da terra foi concebido na mente de Deus. E esse projeto é a sua igreja, é a igreja de Cristo. Você faz parte desse projeto. Você faz parte, minha querida irmã, meu irmão, da iniciativa mais linda e maravilhosa que há na face da terra, de fazer parte do corpo vivo de Cristo na terra. O cristão, na verdade, é aquele que sempre tem uma palavra boa, temperada, gostosa, vinda de Deus, cheia de alegria e de esperança para aqueles que estão no vale da sombra da morte, para que sejam tocados e sejam transportados em poder das trevas para o reino da luz. Então, essa é a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês nesta manhã, nessa noite, sobre esta palavra de poder que realmente transforma, liberta a cada um de nós. Em segundo lugar, é palavra de poder porque é o maior projeto de inclusão social que há em todo o universo. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia, queridos, vemos o apóstolo Paulo dizer de maneira muito peculiar e de maneira muito tocado pelo Espírito do Senhor: eu creio no Evangelho de Cristo, ou seja, do Senhor Jesus, porque é poder. A palavra que ocorre aqui é a mesma que está lá em Lucas capítulo 24. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Dunamis. Poder especial de Deus para você e para mim. Quando nós entendemos essa palavra de poder como o maior projeto de inclusão social que há no planeta Terra, no universo como um todo, é porque há algumas dimensões aqui que eu quero rapidamente partilhar com vocês. Primeiramente, é uma palavra de poder e que tem esse aspecto da inclusão social, porque tem a sua dimensão cosmológica, ou seja, de todo o universo, o poder de Deus que mudou todas as coisas, mudou o cosmos, mudou o mundo. Quando nós vemos na palavra do Senhor, lá naquele texto tão conhecido, João 3,16, porque Deus amou o cosmos, o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso que cada vez mais o nosso coração pulse de alegria, de entusiasmo por esta palavra de poder. Hoje em dia, há muitas pessoas querendo poder onde ele não está, querendo poder à base da força, do conhecimento, do raciocínio e apenas da lógica humana. Mas você, meu irmão, minha irmã, tem uma palavra de poder quando você é tocado pelo Espírito de Deus e por ter tido a experiência de receber Cristo como seu Salvador. Essa palavra também tem uma dimensão soteriológica, ou seja, de salvação, salvação plena em Cristo Jesus. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Tem a sua dimensão missiológica, ou seja, de missões, é para todas as pessoas. De forma que o cachoeirense
o capixaba, o brasileiro, todos os povos e etnias da terra precisam conhecer essa mensagem libertadora, que é uma palavra de poder. E em terceiro e último lugar, esta é uma palavra de poder porque é a justiça de Deus transformada em uma pessoa, a saber, a pessoa de Jesus Cristo. Via de regra, nós queremos buscar a justiça em dispositivos meramente legais. E obviamente que nós, enquanto cidadãos deste mundo, temos que nos submeter àquilo que aí fora eles chamam de ordenamento jurídico. Tudo aquilo que faz parte da legislação que toca a vida do trabalhador, as instituições como um todo, relações internacionais do Brasil com outros países, e tudo isso está dentro de um ordenamento jurídico. Só que quando nós pensamos, meus amados, em justiça de Deus, ela veio de uma palavra que está no Novo Testamento, que é a palavra dikaios, ou seja, justo. Cristo Jesus, o justo que morreu pelos injustos, o que nunca houvera cometido pecado, morre pelos pecadores. E conforme a palavra de Deus diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por você, por mim, por nós, de maneira tal que hoje nós estejamos plenamente justificados em Cristo. Justificação, queridos, que não é plena, não é justificação, é justificativa. Só o Senhor Jesus pode lhe dar a justificação plena, total, mediante o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, razão pela qual Martinho Lutero, quando leu esse texto da palavra de Deus, ele foi fortemente tocado pelo Senhor. Deixou a tradição católico-apostólica romana, e naquele histórico dia, 31 de outubro de 1517, vai à porta da catedral da cidade de Wittenberg. Ele coloca 95 frases ou teses, questionando o desvio da Igreja Católica Romana. Eu estou concluindo dizendo para você, meu querido, um aspecto muito interessante da reforma. Pelos idos de 1515, 1516, havia um monge da mesma ordem do Martinho Lutero, da ordem dos agostinianos. Este monge chamava-se Johann Tetzel. Johann Tetzel ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade da Alemanha, pedindo esmolas e ofertas aos aldeões alemães para a conclusão da construção do Estado do Vaticano. E quando ele passava pelas ruas das cidades e das aldeias, ia um pequeno grupo à frente, com o estandarte do Vaticano, alguns instrumentos de percussão, talvez algum instrumento de sopro, para chamar a atenção da população, e ele dizia o seguinte: à medida em que a moeda cai na sacola, a alma do inferno decola. Ou seja, venda de indulgências. Aquilo causou uma reação tão forte, mas tão forte, em Martinho Lutero, que ele começou então a ler as Escrituras, traduzi-las para a sua língua pátria, a saber, o alemão, e quando ele se defronta com esse texto, mas o justo viverá por fé, Deus traz uma luz especial ao seu coração. Ele não queria romper com a igreja, ele queria que a igreja fosse reformada, mas não teve jeito. Até que quando ele chega àquela reunião religiosa,
de bispos, de representantes do Vaticano, do Papa, na Dieta de Worms. E ali ele é instado, ele é pressionado a dizer o seguinte: havia uma mesa, mais ou menos assim, semelhante, e sobre a mesa todos os escritos de Lutero. E eles disseram: Lutero, hoje você tem a oportunidade de renunciar a tudo isso que você escreveu e voltar para o seio da igreja. Ele disse: eu não posso fazer isso. E alguns diziam: Lutero, não vá até Worms, porque eles vão te matar, eles vão criar uma cilada para você. Então ele diz uma frase que ecoa no tempo até hoje: ainda que hajam tantos espíritos ou demônios, quantas telhas há nos telhados de Worms, eu irei a Worms e Deus seja comigo. E ele foi, queridos. Ele confrontou o poder multissecular da Igreja Católica. E uma vez mais, ele fala desse texto maravilhoso: o justo viverá pela fé. Eu não vou trabalhar aquele esquema que tem ali sobre a reforma, mas apenas para dizer que ali houve a reforma através do calvinismo, do luteranismo e mais tarde também os metodistas que surgiram. No próximo slide, muito rapidamente, vocês vão ver ali um movimento da contra-reforma que tem a ver com o período de colonização do Brasil. Quando surge uma nova ordem religiosa dentro da Igreja Católica, em 1545, Companhia de Jesus, feita por Inácio de Loyola, e hoje eu estava conversando com alguns irmãos aqui da igreja, inclusive a irmã que é lá de Anchieta, onde teve uma forte influência de um jesuíta. De sorte que, queridos, de sorte que nós precisamos hoje, como herdeiros da reforma, desfraldar a bandeira da palavra de Deus como autoridade suprema sobre todas as coisas. Lutero disse: sola fide, ou seja, somente a fé; sola scriptura, somente a escritura; solos Christus, somente Jesus Cristo. Mas ele disse algo importante que estava nas partituras de músicas escritas por Johann Sebastian Bach: SDG, Soli Deo Glória, somente para a glória de Deus. Você é um crente batista. Os batistas precisam recuperar um legado histórico maravilhoso que nós temos, queridos. Defensores ardorosos dos direitos humanos, livre exame das Escrituras Sagradas pela ação do Espírito Santo de Deus. A igreja local como uma igreja autônoma que presta conta dos seus atos ao Senhor da igreja, Jesus Cristo. Uma igreja que tem amor entranhável, amor todo especial pela Bíblia e, portanto, por missões. E é uma igreja que se identifica com o modelo de igreja do Novo Testamento. Para a surpresa minha, numa pesquisa, eu li que um estudioso da Universidade Gregoriana de Roma, ou seja, lá dentro do Vaticano, fez uma pesquisa. E olha, uma autoridade da Igreja Católica, não batista, fez uma pesquisa. Qual igreja que existe hoje em dia que mais se assemelha com o modelo de igreja do Novo Testamento? Ele chegou à conclusão: batistas. Batistas. Não para a nossa glória, não para que nós entendamos que sejamos superiores a quem quer que seja, porque também não somos inferiores, mas por causa do nosso legado, queridos, da nossa herança na Bíblia, a palavra de Deus, conforme Paulo disse: porque o justo viverá da fé. Vamos orar neste momento, encerrando esta reflexão bíblica.
para que Deus fale fortemente ao seu e ao meu coração sobre como devemos estar firmes na palavra do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. E nós queremos, como igreja, Senhor, de Jesus Cristo, que a tua palavra seja suprema entre nós, na nossa vida, como crente, como servos teus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor, esse amor profundo pelas almas perdidas. Que nós tenhamos o poder, Senhor, a decência, a honra, a fé, a inabalável certeza de que Tu estás conosco e que nós precisamos ir, Senhor, ao mundo e trazer as pessoas para Ti, pelo Teu Espírito, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que nós possamos viver por ela, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma a vida desta igreja, de cada membro, Senhor. Nós não podemos viver sem Ti. Não há vida fora de Ti. Ó Senhor, visita-nos, manifesta-te entre nós, declara-nos a Tua vontade, para que nós possamos vivê-la, Senhor, com alegria, com satisfação, com honra. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor João. E nós te agradecemos pelo que ouvimos hoje. E nós queremos te pedir, Senhor, continue conosco, Senhor, custe o que custar. E que nós tenhamos a coragem, Senhor, de viver a Tua palavra, também custe o que custar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Meus amados Amém. irmãos, nós vamos apropriar e tomar o conteúdo deste cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus. Há uma expressão que é muito comum entre as pessoas que estão encarceradas em presídios. Eles falam assim uns para os outros quando um presidiário é destemido: este é sangue bom. Na verdade, sangue bom só um, o de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então, por favor, não fique mais prostrado, não fique deprimido, não fique triste, que não lhe falte perspectiva de vida e de futuro, porque Cristo é a sua esperança. Cristo lhe dá vitalidade, lhe dá força. Não há nada mais importante, queridos, de que nós temos os nossos pecados totalmente lavados pelo sangue do Cordeiro e que nos purifica de toda injustiça. De maneira que quando você sorver, que você tomar este conteúdo, lembre-se, o Senhor Jesus deu tudo por você. Que você esteja disposto a dar tudo por Ele, para que vidas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que o amor de Deus, o Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, o Filho, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor, estejam convosco, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Boa semana a todos.